Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, onde quer que você esteja. A gente sabe que eu estou com um problema de eco. Só um instantinho, por favor. Voltando. Você está me escutando? Sim, Tá, que e não bom. tem eco. Não tinha, teve um eco terrível. Então, estamos de volta, novamente dando bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente sabe que tem várias pessoas que estarão assistindo essa apresentação, essa palestra, esse bate-papo, de muitos locais no mundo, então queremos apenas dar uma boa-vinda para todos. Estamos aqui hoje, como está vendo na tela, para essa apresentação com o título Os Companheiros Inseparáveis de Saulo, e, logicamente, o nosso querido amigo Yuri Castro retorna para o Solitude. Ele veio, já fez uma palestra em inglês e agora está nos agraciando com essa apresentação em português. E estaremos discutindo esse tema tão importante que vai ser feito, né, através da sua apresentação, mas lembrando que faz parte da nossa série Aprendendo e Acolhendo, a série do nosso centro espírita, o Solitude Center for Spiritual Living, e realmente estamos muito felizes de estar aqui contigo, Yuri. Ele está falando de Miami, não é? Da Flórida, nos Estados Unidos. E, Yuri, por favor, sinta todo o nosso carinho, Muito nossa obrigado. gratidão, nosso respeito ao teu trabalho, né? Mas que você que está aqui entrando aqui através do internet, né? Seja YouTube, seja Facebook, o que for, se você está vendo pela primeira vez essa discussão nossa, o nosso centro, o Solitude Center for Spiritual Living, apenas abriu suas portas virtuais há 2 anos atrás. Foi em abril de 2022, e eu gosto de trazer isso para todos porque mostra como ainda é recente a nossa história, né? Mas nós iniciamos esse trabalho para promover educação sobre conceitos de solitude e embasamento nessa vasta literatura consoladora e abençoada que é o Espiritismo, e sob o direcionamento direto da nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles. E uma coisa que também é bom a gente lembrar, se você não nos conhece, nosso grupo foi iniciado com estudos no meio da pandemia, né, 2021, e formalizou-se como centro espírita com um trabalho virtual e sua equipe de fundadores espalhada pelo mundo inteiro. Então, somos um pouquinho sui generis nesse sentido, porque estamos localizados na Alemanha, no Brasil, na China, nos Estados Unidos, e com o nosso trabalho sendo espalhado para o mundo inteiro. Então, estamos aqui com Yuri Castro. Yuri, se você não conhece ainda, ele é voluntário espírita. Ele trabalha realmente, trabalho lindo, com a disseminação e prática dos ensinamentos, né, como espírita, e atualmente ele mora na Flórida, né, em North Miami, e está engajado com os trabalhos do Centro Espírita Conscious Living Spiritist Group. Profissionalmente, Yuri é psicólogo clínico, e Yuri, sinta-se muito bem-vindo, e eu irei para o bastidor enquanto você fala com todo mundo. Até logo, gente. Muito obrigado, Márcia. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão aqui. Eu sempre falo, é uma honra e um prazer poder fazer um estudo, poder vir falar de espiritismo, poder falar do Consolador Prometido. Então, realmente, muito obrigado ao Solitude pelo espaço. E a palestra de hoje, o nosso estudo aqui, o título é Os Companheiros Inseparáveis de Saulo. Para esse estudo, nós vamos voltar num contexto aqui de um nosso apóstolo Paulo, anteriormente, quando ainda era Saulo,
E as coisas que nós vamos estar escrevendo aqui, elas estão no livro Paulo e Estevão, que é uma obra fenomenal do Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. E especificamente vamos voltar aqui no tempo, começar a nossa narrativa aqui, quando Saulo já tinha ocorrido os eventos de Damasco, ele já tinha fugido da cidade, ele volta então para a casa do caminho para falar com os apóstolos, porque como um novo convertido, ele queria se juntar então àqueles apóstolos do Cristo. Só que ele chega lá, ele bate na porta, ele passou um tempo fora, estava muito enfermo, estava frágil, e os apóstolos primeiramente estranham, porque eles se lembram do antigo algoz, quando Saulo ainda era muito arraigado na cultura judaica, né, era o rabino e tudo mais, e perseguiu, e sua perseguição acabou prendendo e matando vários cristãos, inclusive Estevão, que era um nome bem forte no movimento nascente ali do cristianismo. Os apóstolos ficaram um pouco receosos com Saulo, inclusive mencionaram, será que não seria um lobo com pele de cordeiro? Então, se a gente tinha ali Tiago, Filipe, Nicolau, eles estavam mais receosos, não queriam aceitar o Saulo. E do outro lado tinha Simão Pedro, João, Barnabé, que nem conhecia o Saulo, mas assim, eles queriam dar uma chance para o Saulo. Inclusive o Pedro tem uma fala muito interessante, em que ele comenta que se o Saulo realmente era um lobo, o que deveria se fazer o lobo quando você descobre o lobo? Você deve matar o lobo? É isso que Jesus faria? Não. Então ele sugere então domesticar o lobo, trazer o lobo para o seu lado. Mas eles ainda estavam ali nos argumentos, não tinham chegado numa conclusão se eles aceitariam o Saulo ali na casa do caminho. E aí então eles escolhem o Barnabé, que não tinha tido contato com o Saulo ainda, para visitar o Saulo e ali tirar umas conclusões para saber mais ou menos se a história de Damasco, da conversão dele, do que Jesus apareceu para ele, se essa história era verídica mesmo. Então Barnabé vai lá, visita Saulo, vê ele extremamente doente, frágil, e Barnabé era considerado pelos outros apóstolos como uma pessoa com uma razão muito boa, uma pessoa com discernimento muito bom. Barnabé sente que Saulo tinha de fato mudado, que aquele Saulo não era um rabino perseguidor que tanto causou problemas para eles do passado, mas ele era uma pessoa realmente mudada e tinha se convertido aos ensinamentos do Cristo. Então Barnabé volta, fala de Saulo para eles, e eles acabam, então, aceitando Saulo lá. Saulo, inclusive, pede para ficar na cama de Estevão, que pertencia a Estevão. E, aos poucos, com a ajuda dos apóstolos, ele foi melhorando. Mas ele ainda assim notava que, apesar dele ter sido aceito, ele não era de fato aceito ainda pelos seus irmãos de fé, seus novos irmãos de fé. A maioria deles, ou boa parte deles pelo menos, liderados principalmente por Tiago, filho de Alfeu, ainda tinham muito rancor, muita mágoa, não conseguiam perdoar ele, não conseguiam de fato achar que ele tinha se convertido e que ele seria de fato um novo aliado para esses trabalhadores ali do cristianismo nascente. Emmanuel nos conta, né, que Saulo sentiu muito essas dores, dessa rejeição, porque ele já era rejeitado pelos seus antigos irmãos de fé do judaísmo, agora chegava lá, encontrava uma rejeição também dos seus novos irmãos de fé. Então, a gente consegue imaginar um pouquinho, tentar imaginar como que um coração desse se sentia, sem amparo direito, né? Tinha uns que até aceitavam ele, toleravam, outros nem de fato falavam com eles, eram muito frios e tudo mais. Mas então o que ele fez? Ele tentou trabalhar sua paciência, o Saulo, e continuou lá e tudo mais, e aí ele fez o quê? Ele foi conversar com Simão Pedro. Simão Pedro tem uma fala muito interessante para ele, em que ele fala: Saulo, há de que considerar que o teu novo estado de alma como uma planta preciosa que precisa germinar. Então, ele comenta também que com a perseguição dele deixou cicatrizes muito profundas na alma popular, principalmente dos adeptos ali do caminho, né? E ele faz essa comparação, então, desse estado de alma com uma planta que precisava germinar. E a planta que precisa germinar precisa de cuidado, condições, paciência, de tempo, de tudo isso. Então, Saulo, ele pondera um pouco, conversa com Simão, decide, então, voltar a Tarso para encontrar o seu pai. Mas antes disso, ele já conseguia ouvir as pregações, conseguia se levantar, já estava em saúde melhor, via que a casa do caminho estava muito dividida. Então, tinha Pedro e Simão Pedro e Tiago eram os principais
disseminadores ali, as pessoas que falavam sobre o cristianismo. E por conta disso ele via que tinha uma diferença. Tiago ainda muito unido ainda, talvez, às leis mosaicas, então falava da questão da circuncisão, da pureza da carne e tudo mais, enquanto que Simão Pedro já era um outro lado muito mais maduro espiritualmente, falando mais dos ensinamentos de Cristo e tudo mais. E ele resolve então fazer o quê? Resolve, antes de ir para Tarso de fato, né, ele resolve dar uma passeada em Jerusalém, tomado pela nostalgia, passa no Sinédrio, que era um local em que ele era ainda, que ele tinha muitas lembranças de ser extremamente, né, bem quisto pelas pessoas lá, porque ele era um rabino novo, era uma pessoa inteligentíssima, era esbelto, era fisicamente era avantajado, então era assim, ele era o protótipo do que eles queriam para o futuro do judaísmo, acabou sendo convertido. Ele não passou no Sinédrio, ele não entrou, só passou. Então depois ele resolveu ir para o seu templo. Ele chegou ao templo, viu que tinha também, as pessoas estavam muito esquivas com ele, não queriam conversar com ele, alguns murmuravam, falavam, esse é o Saulo que agora está enfeitiçado pelos seguidores do carpinteiro, do Nazareno, agora ele se diz convertido, mas ele na verdade está maluco, né? Perdeu a sua sanidade. Saulo foi ouvindo tudo aquilo, e aí aquele homem velho, que eles mencionam no livro, vem à tona então, e o orgulho ferido resolve ir lá, sobe num palanquezinho assim, e começa a falar com todos os seus antigos irmãos de fé no templo. E ele começa a falar, vocês, eu não estou maluco, vocês que estão atrasados ainda, o Cristo é verdadeiro, os ensinamentos dele são os ensinamentos que tem que se ter e tudo mais. Então ele faz o quê? Ele acaba agitando os ânimos ali, e aí chegam quase a vias de fato ali, alguns tentam separar, outros tentam acalmar a situação e tudo mais, então eles chegam lá, Saulo dessa discussão, e ele acaba saindo do templo, volta para a casa do caminho e vai falar com Simão Pedro. E ele começa a falar com Simão Pedro e fala, mas a gente tem que tentar forçar as pessoas, a conversão é verdadeiro, os ensinamentos do Cristo e tudo mais, eu vi isso. E Simão Pedro fala para ele, olha, você pode até trazer pessoas, atrair o mestre para toda a cidade, mas nunca converter. E Simão Pedro inclusive menciona alguns erros de concepção que Judas teve, acabou caindo na sua própria armadilha também. E aí ele fala uma coisa para o Saulo que foi muito importante. Ele fala assim para o Saulo, ele fala, olha, eu acho que é melhor você realmente se retirar da cidade, porque depois desse agito todo que você criou no templo, eles provavelmente vão vir aqui e vão te prender, e a nossa casa, o caminho aqui, vai ter problemas também com isso, porque agitou os ânimos de novo das pessoas que perseguiam o cristianismo nascente. Curiosamente, Saulo, quando saiu do templo e estava depois de discutir com os seus antigos irmãos de fé, ele está muito triste, agoniado, começa a orar para Jesus, orar, e ele vê um vulto luminoso que chega para ele e fala assim, o vulto luminoso fala para ele assim, retira-te de Jerusalém, porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o testemunho. E ele relata isso para Pedro também, para Simão Pedro, porque ele achou que era Jesus, mas na verdade era Estevão, o seu antigo perseguido, que agora aparecia com um vulto luminoso para tentar ajudar o Saulo, o novo convertido, na sua caminhada espiritual, na sua caminhada no cristianismo. E Saulo achou que era Jesus, que apareceu para eles, mas era Estevão acompanhando ele. Então ele fala isso para Pedro, né, entende tudo mais e fala, olha, eu acho que você realmente então tem que sair e você tem que ir buscar o seu pai, sair de Jerusalém. Então ele sai de Jerusalém no meio da noite também, rapidinho ali, e ele acaba indo então voltar para Tarso, que hoje em dia é a região ali da Turquia. E chegando em Tarso, ele encontra o seu pai, Isaac. Primeiramente, tem um encontro feliz, Isaac fica muito contente de rever seu filho, e acaba perguntando para ele, poxa, eu vi tantos rumores de você ter se convertido, que história é essa? Você falando que você perdeu a sua sanidade, o que está acontecendo? Saulo então já vê que o seu pai já ainda estava muito apegado às outras questões tradicionais, às questões religiosas também.
E ele começa a ver ali quase uma mudança na energia, e ele fala para o seu pai: pai, mas eu não estou louco. E pelo contrário, eu agora achei a luz, achei o caminho e tudo mais. E Saulo tinha em seu pai, na sua família, o seu último recurso, porque lembremos, ele não era mais aceito pelos seus antigos companheiros de fé, nem na sua própria cidade, que ele trabalhava e tudo mais. E muitos dos novos companheiros de fé do cristianismo também não aceitavam ele. Então ele tinha o quê? A família, porque a família naquela época era muito importante. Então a gente imagina Saulo naquele momento falando com seu pai, vendo aquela dissonância energética, aquela dissonância das ideias, começa a ficar muito triste. Seu pai, então, quando vê que ele está com a atitude de fato de convertido, de tudo aquilo que tinham falado, começa a ficar enfurecido. Saulo começa a chorar. Seu pai fala: eu não criei nenhum covarde para ficar chorando. Seu pai, Isaac, fala mal da Abigail, a noiva, que foi a sua noiva querida de Saulo, né? Saulo fica muito triste e tudo mais, e aí então chega um momento em que o seu pai força ele a ter uma escolha muito, muito complicada. Ele fala assim: ou sou eu, ou você vai honrar a sua família, porque você já humilhou demais a sua família, ou o desprezível carpinteiro, se referindo a Jesus. Então ele força o seu pai, o Saulo, a escolher entre ele e o desprezível carpinteiro. Saulo decide com Jesus e fala assim: o meu mestre vai prover para mim. Então ele faz o quê? Ele simplesmente chega lá e resolve então ficar com Jesus, e seu pai fala: então vai falar com o seu carpinteiro para que ele vai prover para você. E Saulo sai de casa, abandonado, de fato, rejeitado, e Saulo simplesmente, imagina o coração partido que esse irmão tinha nessa época, em que ele foi rejeitado de todos os lados. Não tinha amparo nenhum, exceto o amparo que ele sempre teve e soube utilizar, que é o do Cristo. E ele então sai muito triste, né? Vem um funcionário do pai com uma quantia em dinheiro ali para dar para o Saulo, para ajudar, porque ele estava extremamente pobre. Saulo ainda pensa em rejeitar. Emmanuel comenta que é o homem velho. Mas, não, ele aceita, entende que seu pai não estava na mesma faixa vibratória dele naquele momento. Então ele vai lá e aceita aquela quantia, porque ele precisava, vai ali para um local ali da cidade, acha o burburinho da cidade muito, muito forte para ele estava muito chateado, muito triste, precisava se ausentar um pouco. Então ele come uma coisa leve, uma refeição leve, e vai andando ali na natureza, nas estradas. Ele acha então no Monte Tauro uma caverna. Ele entra nessa caverna e deita lá, faz uma oração, aí consegue se acalmar e tudo mais, e começa a sentir uma energia diferente. Ele deita nessa caverna, ele dorme, porque era de noite. Nesse momento em que ele dorme, acontece uma situação primordial na caminhada do nosso companheiro Saulo, futuramente o grande Paulo. Descreve-se que ele tinha a impressão de ter sido arrebatado a uma campina tocada de luz primaveril, isenta e longe deste mundo. Flores brilhantes como feitas de névoa colorida desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves. Olha que coisa sensacional. Então ele notou que ele não estava mais na caverna. Ele notou que ele não estava mais naquele mundo material, frio. E, de fato, ele tinha sido, através do desdobramento do sono, ele acaba indo para esse local e ele vê uma figura lá. Quando ele chega mais perto, ele vê que, na verdade, eram duas figuras de luz. E ele chega perto e ele vê Estevão e Abigail. Estevão, o seu antigo perseguido, aquele que ele foi responsável pela morte, tão forte no cristianismo, que ainda acompanhava os passos de Saulo, nos mostrando que nós nunca estamos sozinhos, nós sempre estamos amparados pelo plano invisível. E Abigail, a sua amada também, irmã de Estevão, estava lá também. E ele cai de joelhos, emocionado, começa a chorar, e Estevão fala: levanta-te, Saulo. E Abigail fala: que isso, choras? Mas assim, numa forma muito amorosa, fala: estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? E o Saulo então começa a
muito em prantos a pensar e se arrepender e pedir desculpa e tudo mais. E o Estevão fala para ele: Saulo, não te detenhas no passado, quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. E eles começam nessa conversa, Saulo então colocando todo o seu coração, todo o seu sentimento para fora naquele momento tão importante na sua vida. E ele começa a dialogar então através do pensamento, inclusive, porque a Abigail capta os seus pensamentos, Estevão também, eles vão respondendo. Ele começa a pensar para Abigail: poxa, nossos filhos que a gente podia ter tido, a família que a gente teria construído. E a Abigail responde para ele, né? Quanto aos filhos, nós temos uma família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia, os filhos do Calvário. Então, começa a injetar esse ânimo tão importante, tão fundamental, que Saulo precisava naquele momento. E eles vão continuam falando, e então Saulo tem dificuldades de articular frases, vê que Estevão já está se despedindo, e Abigail segura nas mãos dele, e ele começa a notar que aquele momento que ele queria que durasse para sempre, aquele encontro com aquelas duas almas tão queridas, ele vê que aquele encontro vai começando a chegar ao fim, começa a meio que se desesperar, e tenta concatenar as ideias e colocar o que perguntar para eles, né? A gente se coloca, imagina, a gente numa situação dessa, o que a gente perguntaria para uns espíritos já assim elevados que estão ali nos ajudando? O que a gente perguntaria? Saulo, então, sentia-se até revigorado, mas ainda um pouco envergonhado que eu não conseguia colocar as frases e tudo mais. E aí nós vamos chegar então na parte do livro, que é o principal dessa palestra, que é o famoso lema de Abigail, as 4 coisas que Abigail vai prescrever, vamos dizer, encorajar a Saulo. E aí eu trouxe aqui a parte do livro, exatamente como ela está escrita, porque eu não queria parafrasear esse momento. Saulo esforçou-se então por catalogar, porque Abigail já estava meio que de saída, por catalogar apressadamente suas necessidades espirituais, desejoso de ouvi-la relativamente aos problemas que o defrontavam. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. E ele começa: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? A compreensão perfeita dos desígnios do Cristo. E Abigail vai falar o que para ele? Ama. E aqui é interessante que ela fala no imperativo. Ela não fala: você poderia, quem sabe, tentar o amor. Não. Ama. Ama. É categórica. Uma palavra, ela fala o que milhares de frases nossas não iam conseguir se expressar. E aí, para esse nosso estudo de hoje, eu queria dissecar cada um desses 4 itens que a Abigail vai falar, trazendo então essa convergência do espiritismo, do Consolador Prometido, várias bibliografias que vão falar sobre essas coisas. Então, o primeiro que ela falou foi ama. Então, a gente falando de amor, se nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor, que capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo com a Si Mesmo, a gente vai aprender que na sua origem, o homem só tem instintos. Aí o Evangelho vai dizer, quanto mais avançado e corrompido, tem sensações. Então passa daquela coisa muito animalesca ainda, dos instintos, para a nossa evolução espiritual, da nossa alma imortal, para uma questão mais de sensações, da busca das sensações que nos agradam, do evitar as sensações que não nos agradam. Então passa de instinto, simplesmente reativo, né, para sensações que é uma coisa um pouco mais ativa. Mas aí fala que mais instruído e purificado, o espírito, então, o homem que eles mencionam, né, nós como seres humanos, vamos então passando das sensações aos sentimentos, que são muito mais complexos, muito mais evoluídos e desenvolvidos do que as sensações e, obviamente, os instintos. E o Evangelho vai nos falar que o ponto delicado do sentimento, ou seja, o cume, o ápice dos sentimentos é o amor. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, capítulo 11, tem essas passagens aqui muito interessantes que falam o seguinte: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sobre a qual ele se apresente.
Então, eles estão falando aqui que nós todos temos, né, como centelhas divinas, como pedaços do nosso Criador, nós temos no fundo do coração esse fogo sagrado, o amor puro, o amor de fato. Nós temos isso. E fala ali, olha, a tarefa vai ser longa, vai ser difícil desenvolver esse amor e colocar em prática, mas ela vai ser realizada. Porque Deus o quer, a lei de amor, e nada pode retroceder o progresso espiritual. A gente pode até atrasar com alguns erros do caminho, dado ali nosso livre-arbítrio. Mas a gente nunca vai retroceder, a gente vai continuar evoluindo. E ele fala ali, inclusive, do egoísmo, o amor como dissipador do egoísmo, que nós aprendemos também no Espiritismo, como o egoísmo e o orgulho, sendo essas duas chagas da humanidade, essas duas as maiores barreiras que nos impedem de obter esse avanço moral, esse progresso moral. E eles continuam falando assim, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Olha só, então o efeito de amor é justamente isso, melhoramento moral e a felicidade durante a vida terrestre, que é uma coisa que nós ainda estamos longe de obter de uma forma principalmente generalizada, mas que nós vamos chegar lá. Na mensagem 159 do Fonte Viva, para quem não viu minhas palestras ainda, eu gosto de colocar no canto superior direito do slide a fonte, a bibliografia daquele slide, para caso a pessoa goste do que está escrito, já busca numa biblioteca, já busca online, etc., e vai ler na íntegra, vai estudar e vou incentivar também essa questão da leitura. Na mensagem 159, na presença do amor, fala o seguinte, quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Olha que mensagem linda do Emmanuel, esse livro psicografado pelo Chico Xavier, da coleção do mesmo nome, Fonte Viva, né? E o livro também se chama Fonte Viva, a mensagem 159, chamada Na Presença do Amor. Eu sublinhei ali lama e luz, que são dois opostos. Eu vou voltar mais à frente a falar dessa mensagem, a segunda parte dela, e o que isso quer dizer para nós nessa palestra de hoje. No livro Amor Imbatível Amor, esse psicografado pelo Divaldo, nossa querida Joana, ela vai dizer o seguinte, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Olha que interessante, se enriquece à medida que se reparte. Quanto mais divide, mais se multiplica. São quase coisas, é um paradoxo, são quase coisas opostas. Como que eu vou dividir e está aumentando e multiplicando? O amor é assim. Olha que legal. E ela fala ainda que é a substância criadora e mantenedora. E a Joana vai falar um negócio mais contundente, eu acho ainda. Ela vai dizer assim, como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual ela se enfraquece e perde o sentido de viver. E nós vemos como que isso é fundamental. O oxigênio para a alma. Olha a comparação que ela está fazendo. Que é uma coisa extremamente indispensável à vida, e ela está fazendo esse paralelo com o amor sendo essa coisa indispensável para a nossa alma, para o nosso enriquecimento espiritual. E o Leon Denis ele vai dizer, num dos seus livros, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que não há abismo que o amor não possa preencher. Fala que é uma força inexaurível. Olha que legal. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Olha que sensacional. Então, para nós entendermos como o início e o fim, o ápice dos sentimentos como o amor, logo, quando Saulo pergunta dos desígnios, entendimento perfeito, né, dos desígnios de Deus, Abigail fala ama. Então ela resume nesse sentimento, justamente como que ele vai conseguir entender os desígnios de Deus. Continuando então, Paulo Estevão, que ele, depois dessa resposta do ama, ele tem outra pergunta para ela. Ele pensa o seguinte, todavia, como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, Saulo considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Aí ele pergunta, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Cristo? E ela vai dizer o quê? Trabalha. E nós vamos então falar sobre o trabalho.
no livro Justiça Divina, psicografado pelo Chico, também do Emmanuel, eles vão dizer o seguinte: sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Em razão disso, estimaria seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Não te amofines, porém, diante delas, essas obrigações. Todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas da tua capacidade moral para a estrada gloriosa. Olha que mensagem interessantíssima, encorajadora do nosso querido Emmanuel, para falar que todas as dificuldades, tudo que a gente passa à medida que a gente vai tentando trabalhar no caminho reto, trabalhando com Jesus, de seja qual forma que venha a se ter, nós vamos ter essas dificuldades, mas elas são práticas, são coisas que vão nos ajudar, né, que ele fala nessa capacidade moral, desenvolver essa capacidade moral para a estrada gloriosa. Então, olha que legal. E nesse mesmo livro do trabalhar, na questão do trabalho, vai falando sobre a questão do trabalho gradual, da persistência. E o Emmanuel, ele fala uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele fala que a água cristalina, pingando gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. A água cristalina, pingando gota a gota, vai convertendo aquele vinagre ao longo do tempo, com a sua persistência, em água pura. E o Emmanuel também fala que na relatividade dos conceitos humanos, isso é legal que ele menciona nesse livro, ninguém pode ser bom para todos na Terra, no momento que nós nos encontramos ainda. Ninguém pode ser bom para todos, vai ser aceito por todos, amado por todos, ser bom para todos. Mas ele fala o seguinte: ninguém existe que não possa iniciar-se desde já na virtude sendo bom para alguém. Então, sendo bom para uma pessoa, para 2 pessoas, para 10, para si mesmo, e por aí vai. Então, assim, não existe ninguém que não consiga ser bom para alguém. Se nós vamos no Livro dos Espíritos, nós vamos ter na pergunta 674, sobre trabalho, o seguinte: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Eles perguntam aos espíritos. O trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. E a pergunta seguinte é interessantíssima. Ela fala assim: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Vamos dizer não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, a gente dissecar um pouco essa resposta, é interessante nós vermos que eles falam que não é só as ocupações materiais, que o espírito trabalha assim como o corpo, e se a gente for pensar, 1/3 do nosso dia a gente está desobrado no sono. Nosso espírito está trabalhando esse desdobramento. E a gente não está recebendo dinheiro por isso, nós estamos recebendo bens materiais de fato por isso. E nós estamos trabalhando. E vão dizer que toda ocupação útil é trabalho. Então a gente pensa numa ocupação numa pessoa que ora por pessoas todos os dias, a pessoa que se voluntaria para limpar a praia, a pessoa que é uma mãe que fica em casa cuidando dos filhos, os médiuns no centro espírita. Tem tantas formas de trabalho que são ocupações úteis, elas são consideradas assim trabalho. Então, para a gente também tirar um pouco essa associação do trabalho só com a questão monetária. E é muito legal que isso imagina, quase 200 anos aí dessa pergunta feita, e ainda assim, hoje em dia a gente ainda tem dificuldade em compreender isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre trabalho, vai dizer o seguinte: se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Isso é do capítulo 25, buscai e achareis. Então, se tivesse dispensado o trabalho do corpo, teria se atrofiado. Se tivesse dispensado o trabalho da inteligência, das faculdades mais elevadas, o seu espírito permaneceria na infância. Então, nós estamos sempre progredindo. Então, é necessário, sim, esse trabalho da inteligência espiritual, o trabalho da moral. E eles continuam falando assim: do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é semelhante a esta outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Então, nós vamos desenvolvendo isso através
do trabalho. Então, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. E congruente com essa ideia, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é psicografado pelo Chico também, do Emmanuel, na mensagem número 4, eles vão dizer o seguinte: o problema com tudo não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Então, muitas vezes nós temos oportunidade, nós pedimos a oportunidade, recebemos, mas não reconhecemos a oportunidade, ou nós achamos que é muito por nossos ombros, deixamos passar, tentamos, caímos em tentação da preguiça, de outras coisas. E ele fala justamente isso: o problema não é o gênero em si do trabalho, mas às vezes as oportunidades que são perdidas. Já vimos 2 dos itens do lema de Abigail, dos 4. Vamos agora ao terceiro. Saulo, então, raciocina, e nós temos a narração de Emmanuel que fala o seguinte: era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava, Saulo, ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Olha só. Então, todas essas esperanças que ele tinha, todas essas ideias, esse ânimo, foram dolorosas perplexidades, foram portas fechadas que ele encontrou no seu retorno, na sua nova empreitada. E aí ele pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor, quando tudo parece estar perdido para nós? E Abigail vai falar para ele: espera. E aqui a palavra espera, ela vem de esperança, não vem de esperar, aguardar passivamente e simplesmente deixando que as coisas aconteçam, não ter proatividade nenhuma. Tem um componente aqui por trás da palavra esperança que eu queria trazer como ideia, que seria a questão de 2 elementos, da fé e da paciência. Não é esperar, só ter a paciência de aguardar as coisas acontecerem como ao léu, então assim, mas é também ter a fé, de saber que as coisas têm o seu tempo para acontecer. E aqui vamos então ver o que o Espiritismo, as outras obras do Espiritismo vão falar sobre a esperança, sobre a fé, sobre a paciência. No livro Consolador, psicografado pelo Chico do Emmanuel, de perguntas e respostas, esse aqui, a pergunta 254, ela vai falar o seguinte: que é a paciência e como adquiri-la? A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesmo, olha o amor de novo, para dá-lo a outrem na exemplificação. Então já está falando a questão também do altruísmo, a questão de entregar para outra pessoa através também dos exemplos, e é baseado no quê? No amor. 257 vai falar assim: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude? Aí ele vai dizer: a esperança é a filha dileta da fé. Ambas estão uma para a outra como a luz reflexa dos planetas está para a luz central e positiva do Sol. A esperança é como o luar, que se constituiu dos bálsamos da crença. Fé é a divina claridade da certeza. Divina claridade da certeza de que nós não estamos desamparados, que o mundo não está indo para o abismo cada vez pior, Jesus está no comando. Jesus take the wheel, como a gente vê aqui nos Estados Unidos. E justamente a questão da fé, essa claridade da certeza, fala que como bálsamo do luar. Então, Emmanuel vai sendo muito poético aqui para nos explicar justamente o papel da esperança e da fé. Então, quando Abigail fala para Saulo, espera, ela está justamente encorajando e colocando no coração de Saulo essa questão da fé, da esperança, da paciência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar sobre fé, ver um pouquinho mais sobre a questão da fé, vai dizer o seguinte: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de alcançar a meta visada. E a gente sabe que o Espiritismo fala muito sobre a fé raciocinada. Então ele está falando aqui sobre a fé ligada à paciência, falando sobre também ter um ponto de apoio na inteligência. Olha que legal. Então, justamente essa fé raciocinada que vai
nos levando adiante. E ele vai dizer o seguinte: a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quantas vezes nós, será que não tivemos uma fé vacilante? Nós cremos, acreditamos, até que vem algo que nos sacode, até que vem algo que nos faz questionar tudo e a gente perde a fé, a gente perde aquela linha divina que nos segura, que nos mantém ligado a um objetivo maior, por causa das dificuldades, por causa das inclinações negativas que ainda carregamos, muitas delas ligadas ao orgulho e ao egoísmo. E nós desistimos. Então eles vão falar que a fé vacilante sente a sua própria fraqueza. E na mensagem 162 do Caminho, Verdade e Vida, intitulada Esperemos, vai dizer que cada coisa deve vir ao seu tempo, que a semente lançada fora da estação não germina. Então cada coisa deve vir ao seu tempo. É de novo essa questão de ter paciência, de saber esperar com fé, de saber que as coisas têm o tempo de Deus, que nós temos que trabalhar ao máximo e dar o nosso melhor, sim. Não só ficar esperando de braços abertos, porque a gente já viu que o corpo se atrofiaria, a inteligência ficaria parada numa imaturidade espiritual. Nós temos sim que dar o nosso melhor, mas temos que dar, sabendo que as coisas vão acontecer, que temos que ter fé, internalizar esse tempo de Deus. E ainda no Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 32, vai dizer o seguinte, essa mensagem é intitulada Nuvens. O homem quase sempre tem a mente absorvida na contemplação das nuvens que lhe surgem no horizonte. São nuvens de contrariedades, de projetos frustrados, de esperanças desfeitas. Essas nuvens são o quê? São esses problemas que eu mencionei que muitas vezes sacodem a nossa fé, que nos tiram do nosso eixo, do nosso caminho, e a gente acaba focando muito nessas nuvens que surgem no horizonte. Desses projetos frustrados, das esperanças desfeitas e tudo mais, como Saulo naquele momento também estava focando nas nuvens e sentindo o peso dessas nuvens que vinham no horizonte, que estavam fechando todas as portas para ele. No livro Pão Nosso, número 18, Provas de Fogo, vai dizer o seguinte, e aqui até já toca um pouco na questão do lema de Abigail, olha que legal, vai dizer o caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança, representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio do Santo Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Não existe vida nesse nosso momento sem sofrimento, sem essas provas, sem essas coisas, as expiações muitas vezes também, que nós temos que conquistar. Então ele fala que das provas de fogo, mas todas essas coisas, o caráter, o amor, a fé e a paciência, vão ser os nossos aliados, serão nossos aliados quando essas provas surgirem tão fortes, tão contundentes na nossa vida. E aí nós vamos então para o quarto item do lema de Abigail. Saulo fala assim, mas e os homens? Concordava, pensava, né, que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar, que são as outras três coisas, né? Entretanto, como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Em toda parte medrava confusão nos espíritos. Reconheci que, de fato, a concordância geral a respeito dos ensinamentos do Mestre Divino representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho, mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente desinteressadas na verdade da luz. Por quê? Fazendo um parênteses aqui, né? Os israelitas ainda se agarravam muito às leis de Moisés, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas, que ele fala no livro. Os seguidores do caminho, muitos deles aproximavam-se novamente das sinagogas, fugiam dos gentios, se submetiam à circuncisão. E aí fala assim, onde a liberdade do Cristo? Né? Onde está o amor que ele trouxera, sem exclusão do filho de outras raças? E aí Saulo pergunta, né? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Como conciliar isso? Indiferença é até meio suave, porque tinha muita perseguição, muito ódio ainda, mas só pela indiferença já dá pra gente ter uma noção, e Abigail vai dizer o que para ele? Quarto item, perdoa. Questão do perdão. Então nós temos ama, trabalha, espera, e agora ela fala para ele perdoa, também no imperativo. E sobre o perdão, o que a gente pode refletir com outros livros do Espiritismo?
na mensagem número 5, chamada Lição da Espada, do livro Ceifa de Luz, fala o seguinte: flagelado e esquecido, entre o escárnio e a calúnia, o perdão espontâneo flui-lhe incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Falando justamente do nosso querido mestre, que se sacrificou por nós. E naquele momento tão derradeiro, tão importante, crucial, lamentável, na nossa história, ele vai falar o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Flui esse perdão espontâneo desse espírito crístico que veio há mais de 2000 anos agora nos iluminar. E a gente pensa, então, também, sempre que fala de perdão, me remete à questão do Simão Pedro perguntando até quantas vezes, né, que eu vou perdoar um irmão que pecar contra mim até 7, e Jesus fala, não diga até 7, mas 70 vezes 7. Então, essa questão do perdão sendo tão primordial para a gente dar prosseguimento à nossa caminhada espiritual. E ainda no Ceifa de Luz, na mensagem número 2, se chama Desculpar. Vai dizer o seguinte: atende ao dever, Emmanuel vai dizer, da desculpa infatigável diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Para que nós estejamos, então, aliados àqueles emissários do bem, porque os emissários que ainda se encontram não evoluídos na questão espiritual, ainda com muito ódio, muito rancor, que não aprenderam de fato o perdão, que vão tentar nos influenciar negativamente, eles vão eventualmente se modificar quando ver que nós os modificamos, que nós estamos nessa desculpa infatigável, que ainda é muito difícil, né? Infatigável, que não se cansa. Quem não se cansa de desculpar? Perdoar sem condição e sem preço. E aí, na mensagem 21 do Ceifa de Luz, que é um livro cheio de mensagens sobre perdão, chamado Melhor para Nós, vai dizer que o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos ofensores, ou supostos ofensores, como eles falam, é e sempre será o melhor para nós. Então, nós ganhamos também, porque, de novo, é questão baseada no amor. E aí eu trago de volta, então, essa mensagem 159, que eu trouxe quando a gente falou de amor. Intitulada A Presença do Amor. E agora a segunda parte dela. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que ele acolhe no próprio seio, as pedras que lhe atiram. Perdão que vai fluir espontâneo do nosso espírito. Ali a gente está longe disso, eu diria. Pelo menos a maioria de nós. Estamos muito longe. Eu sei que eu estou bem longe ainda. Então, mas a questão toda é que nós vamos chegar lá. Com certeza nós chegaremos lá. E aí eu sublinhei 4 palavras ali, nessa mensagem tão linda que o Emmanuel consegue ser tão poético utilizando esses opostos. Ele fala da lama e da luz. Ele fala da fonte, né? Serena, que tolera as pedras que lhe atiram, e a luz não se ofende pela lama. Então ele está falando o quê? Que o bem é superior ao mal. A lama, a gente pensa o quê? Algo impuro, algo viscoso, né? Não muito decantado, depurado, não ofende a luz, que já é algo superior, mais puro. Da mesma forma que a fonte, que a paciência, que a tolerância, ela não se ofende com as pedras que lhe são atiradas. Pedras, a gente pensa em algo mais bruto, né? Menos trabalhado, que pode ser as nossas características ainda, muito baixas, mas as superiores não se ofendem com isso. Elas não são influenciadas quando elas ocorrem de forma oposta. Então, Emmanuel aqui se utilizando dessa, que eu acho assim, uma parte muito poética, muito bonita, justamente sobre isso. E aí, no livro
alegria de viver que antes de começar essa palestra, geralmente antes de começar a construir um estudo, uma palestra, eu geralmente faço uma oração, abro uma mensagem de um livro que eu tenho aqui de mensagens, aleatório, e por acaso caiu justamente essa mensagem, eu quis colocar aqui nos slides, porque eu achei incrível. Olha essa mensagem da Joana de Anjos, no livro Alegria de Viver. Ama sem exigência de reciprocidade, trabalha sem desfalecimento, ora sem revolta, serve sem interesse retributivo, perdoa sem condicionais e vive confiando na vitória do bem, que nunca te deixará em abandono nem em desgraça. A desgraça decorre do egoísmo, enquanto a felicidade é fruto do amor. E olha só, ela fala ali, vive confiando, que é o que eu espero. Então nós temos o lema de Abigail nessa mensagem da Joana, tão interessante para esse nosso momento. E vai falar justamente isso, viver confiando na vitória do bem, com todos esses componentes do lema de Abigail. Então, para resumir, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha. Que providência adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. E eu queria trazer então também um trechinho de um poema psicografado que fala justamente do amor como sendo base para esses outros 3 componentes, como nós já vimos, o trabalho, espera e perdoa. E é um trechinho no poema psicografado que fala o seguinte: trabalhar sem amor é fazer-se escravo inconsciente. Esperar sem amor é cultivar fé incoerente. Perdoar sem amor é movimentar o ar somente. E nenhum desses engrandecerá a alma verdadeira e eternamente. Então, para a gente refletir como o amor é essa base de tudo. E agora, trazendo então o nosso último momento aqui juntos hoje, nessa manhã, eu trago o porquê desse título da palestra. Porque a gente pensa, quem que são esses companheiros de Saulo, então? Experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa, Saulo. Guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. E se tornaram seus companheiros inseparáveis depois, quando tudo que ele fez como Paulo para o cristianismo, para a nossa própria evolução, seguindo como um grande guia, um grande exemplo. E ele utilizou-se desse momento tão importante na sua vida, desse lema de Abigail, adquirindo então esses 4 companheiros. E o meu convite então para nós é que nós possamos então trazer esses 4 companheiros para a nossa vida. Muito obrigado e que todos fiquem com Deus e tenham uma semana iluminada. Yuri, que maravilhosa a tua palestra. Eu estou aqui super feliz e só queria agradecer a todos que estão aqui conosco. E antes de encerrar, você podia fazer uma oração, Yuri, por favor? Claro, com certeza. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, elevar o nosso pensamento, então, como um só, uma vibração positiva, levando nosso pensamento a Paulo, elevando nosso pensamento ao nosso mestre, guia Jesus, elevando também a Deus, o nosso Pai, e compreendendo, internalizando de fato, com a mente aberta e o coração muito, muito cheio de alegria, esse lema de Abigail, que nós possamos amar incondicionalmente, que nós possamos trabalhar de forma infatigável, que nós possamos esperar então com muita fé, que nós possamos perdoar incessantemente. Que Deus nos abençoe, que nós consigamos levar isso, esse novo ânimo injetado em nossos corações para essa semana que termina e para a semana que se inicia. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Yuri. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco e até a próxima semana.